Glória a Deus. Ainda aproveitando que todos estão de pé, abram as Bíblias de vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 8. E já falei para vocês, Alexandre o Grande, conquistador, ele pega esta cidade e põe o nome de seu pai, Filipe. E a Filipenses 4, o versículo 8, todos nós compreendemos, ou a maioria de nós conhece este versículo, não é? E o tema da pregação é, junto com o tema do louvor mesmo, valores éticos do reino. E referência a Filipenses 4, versículo 8. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Na minha versão diz concluindo. Nas outras aí, talvez no demais, ou finalmente. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Dependendo da versão, seja isto que ocupe as vossas mentes ou os vossos corações. Amém? Podem sentar, amados. Quando nós estamos falando do reino de Deus, ou quando estamos falando de ética do reino, a compreensão é que se a gente pega o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, chamado Sermão do Monte, e principalmente este versículo 8 deste capítulo 4 de Filipenses, a gente vai remontar tudo aquilo que de fato traz e tudo aquilo que de alguma forma propõe ser o reino de Deus. Ainda hoje, lendo alguma coisa sobre isto, sobre ética, o autor ele propõe, ele vive ali no século XX, na Segunda Guerra Mundial, é morto por Hitler, e ele diz que o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Sermão do Monte, as bem-aventuranças principalmente, elas só conseguem ser executadas ou praticadas por cada crente pelo poder e pela ação do Espírito Santo. E também quando a gente cai dentro de Filipenses 4:8, como pegando também toda esta estrutura do Sermão do Monte, não é? Principalmente as bem-aventuranças, a gente vai compreender que a gente só consegue cumprir de fato este quesito, ou esta proposta dos valores éticos do reino de Deus, pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Então quem somos nós, amados? Do ponto de vista do livro de Apocalipse, nós somos povos, línguas, tribos, raças, nações, que foram chamadas para serem reinos e sacerdotes de Deus. Mas do ponto de vista necessariamente dos evangelhos e das cartas paulinas, das epístolas gerais também, quem somos nós? Aqueles que foram lavados, remidos e regenerados. Lavado pelo sangue de Jesus, remido pelo sacrifício da cruz, regenerado pela ação e pelo poder do Espírito Santo. De maneira que todos quantos de fato professamos fé em Jesus, não estou falando da religião, não estou falando do cristianismo, estou falando da fé cristã. Estou falando da consciência de que cada crente mesmo, cada cristão é um discípulo incondicional de Jesus. Ele é este que consegue viver os valores do reino de Deus. Porque os valores do reino de Deus acerca de tudo aquilo que é proposto pelo homem natural é praticamente impraticável. Mas os valores do reino de Deus para o homem que tem uma nova natureza em Cristo Jesus, com muita facilidade a gente consegue lançar isto como uma base ou fundamento da fé cristã. A gente consegue trazer esta proposta como também sendo o código de conduta de cada cristão, de cada servo, de cada discípulo,
o nosso padrão de vida, a nossa prática diária, a nossa conduta ética é inspirada pela ação e pelo poder do Espírito Santo, através disto que nós trazemos como sendo a palavra de Deus, mas principalmente dentro desse contexto ou dentro deste miolo da palavra de Deus. Sermão do Monte, as bem-aventuranças e algumas cartas que Paulo escreve, mas principalmente Filipenses 4:8, porque aqui ele está trazendo não só um conceito ético do reino de Deus, mas para cada um de nós também, ele está trazendo o conceito de mente de valores certos. Aqueles que trazem na sua mente um conceito de valor, e estes valores do ponto de vista bíblico mesmo, proposto pelo próprio apóstolo Paulo, mas também que tem a capacidade do cristão trazer e praticar continuamente, está dentro desta proposta. E esta proposta, tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, tudo que for amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou alguma virtude e digno de louvor, que seja isto que ocupe o seu coração. Mas quando a Bíblia está falando coração, não está falando deste órgão vital que joga quase 2 toneladas quando bate, e que tem esta capacidade de bater aqui uma média de 25 vezes por minuto. Então o ato de você respirar, soltar o ar, você está respirando 25 vezes por minuto, mas seu coração está batendo aí uma média de 65 a 75 vezes por minuto quando você é encontrado dentro de uma condição saudável. Não estamos falando deste órgão, mas estamos falando do centro do homem, da mente do homem, da percepção do homem, onde o Espírito Santo habita no homem, onde de fato ele governa, onde ele pode fazer com que o homem tenha esta natureza espiritual e que seja conduzido para toda esta proposta que nos traz este conceito de valores certos, mente de valores certos, ou este conceito dos valores éticos do próprio reino de Deus. A ética secular trabalha com muitas propostas. A ética do reino trabalha com uma única proposta. Uma única. Quando você vai trabalhar o conceito ético do ponto de vista secular, então você vai falar de ética normativa, ética antinomista, você vai falar de ética generalista, generalista conflitante, não conflitante, situacionista. Mas quando você cai para dentro da palavra de Deus, só tem uma proposta, que é a palavra de Deus como sendo verdade, e que traz este conceito único e exclusivo, que redunda, se a gente pega tudo isto, vai redundar numa característica única, que é suprema, que é do próprio coração de Deus, que chama-se amor. Mas não o meu amor, não o nosso amor, mas este amor de Deus, este amor que conduz, este amor que inspira mesmo homens para escrever esta palavra para a nossa edificação, e que nos traz este código, esta conduta, a ética inspirada pelo Espírito Santo, para que possamos caminhar por ela. E aqui, quando estamos falando caminhar por ela, este versículo você pode pegar como sendo o feixe ou desfeche da carta que Paulo está escrevendo aos Filipenses mesmo. Ele está fechando o assunto. Tem uma questão muito mal resolvida dentro desta igreja. Tem 2 irmãs, Evódia e Sintique, que têm aqui uma capacidade muito grande de liderança, e as 2 não entram em consenso, elas têm uma intriga, elas separaram, elas têm pontos de vista divergentes. Paulo chega e ele chama aqui Clemente e fala: olha, intercede por esse povo. Ele pega Tíquico e fala: agora tenta fazer com que haja uma convergência de valores, para que este povo compreenda que não é a verdade de Evódia, não é a verdade de Sintique, mas é a verdade do reino de Deus, que é absoluto e que deve governar e que deve prevalecer na vida da igreja. Então a primeira questão ética que a gente vai viver dentro disto daqui, irmãos, é que Filipenses 4:8 nos mostra características que devem de fato ocupar a nossa mente e o nosso coração. O crente que devaneia, ele não consegue viver a realidade do reino de Deus.
O crente que cogita muitas coisas, que está olhando continuamente para fora, síndrome da grama verde, mais uma vez falando isto, ele não consegue viver as verdades do reino de Deus. Porque esta verdade, ou estas verdades, ela tem que ocupar um coração e uma mente. Esse coração é contrito e esta mente é transformada. E a contrição de coração e a transformação da mente, principalmente essa metanoia, transformação mental, ela só acontece na vida do homem pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Não acontece porque eu sou bom, não acontece porque eu quero, mas acontece porque, caso eu tenha em mim a palavra da conversão, tenha em mim a fé no sacrifício do Filho de Deus que derramou o seu sangue, e tenha em mim a habitação do Espírito Santo, o meu coração é altar, o meu coração é morada do Espírito Santo, então com muita facilidade esta proposta do tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, tem capacidade e tem possibilidade de acontecer. Agora, sem estas características, sem valores éticos do reino, caso você seja cristão, mas lhe falta a verdade, lhe falta a honestidade, a justiça, a pureza e a amabilidade, a capacidade de amar, então com certeza, de alguma forma você ainda não experimentou a fé cristã, você não é regenerado, o Espírito Santo não habita em você, ele não te conduz, a sua natureza, ela só é humana, você não tem esta natureza que é espiritual, que é dada pelo Espírito Santo de Deus, e aqui eu quero chamá-los justamente para isto, para esta verdade ética do reino, para esta capacidade da mente com valores certos. O homem por si só, ele pode ponderar muitas coisas, e ele pode optar por aquilo que traz equilíbrio, mas o homem de Deus, ele está muito preocupado em cumprir e absorver e obedecer a palavra de Deus, e se ele é conduzido pelo Espírito Santo, então a verdade, a honestidade, a justiça, a pureza e a capacidade de amar é alguma coisa muito simples na sua vida. Ele não está esforçando para isto, mas está acontecendo porque ele está sendo conduzido pela ação e pelo poder do Espírito Santo, para que de fato isto possa acontecer na sua vida e no seu coração. Gostamos de falar, somos verdadeiros, mas quando a gente olha esta verdade, se ela está pautada na palavra de Deus, então de alguma forma você está cumprindo uma verdade. Mas se ela está pautada em você mesmo, não tem verdade. Porque a minha verdade é apenas uma verdade dentre muitas outras verdades que se anunciam e que se prega por aí, não é? A minha verdade, ela termina quando a verdade do outro começa. A minha verdade, ela tem prazo de validade. A minha verdade é alguma coisa que ela conflita com muitas outras verdades que existem por aí. Então eu tenho a minha verdade, o pastor Edmundo tem a verdade dele, a Sandra tem a verdade dela, a irmã Mália tem a verdade dela, sempre conflita com esta verdade, porque nós estamos falando de verdades diferentes, mas quando nós paramos para analisar o conceito da verdade, a verdade que de fato deve nos conduzir e trazer estes valores éticos do reino de Deus, a palavra grega para isto, aletheia, verdadeiro, está falando desta capacidade de você se prostrar diante daquele que tudo pode, que é justo, que é verdadeiro, que é autêntico, é o único Deus, supremo Deus, e que pode te conduzir pela ação e pelo poder do Espírito Santo, ou do seu próprio Espírito, em toda a verdade. Então estamos falando da subjetividade da verdade enquanto verdade do homem, mas da objetividade da verdade, o absolutismo da verdade, quando estamos falando da verdade de Deus. E Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 4, ele está falando, seja sempre Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos. Porque a minha verdade, ela não pode sobrepor a verdade de Deus. Sequer a minha verdade consegue sobrepor a verdade de um irmão dentro da igreja.
Na política a verdade é assim. Então se a gente tem 500 e poucos deputados na Câmara Federal, tem 500 e poucas vertentes da verdade. O judiciário tem a sua verdade. Prendeu um deputado federal, fez uma leitura, uma releitura da Constituição, pôs preso, está preso. O Senado tem outra verdade. Mas nós não nos preocupamos com a verdade desta gente. Nós não nos preocupamos com esta verdade deste povo, mas nós estamos preocupados única e exclusivamente com a verdade de Deus. Esta verdade que nos faz puro. Esta verdade que quebra toda invencionice. Esta verdade que quando fala, olha, isto é pecado, isto é transgressão, é transgressão. E para os valores éticos do reino de Deus, a verdade propõe-se como sendo o carro-chefe, porque Deus é verdadeiro. Quando a Bíblia diz no Gênesis que Deus começou a criar tudo do nada, não é invencionice, é verdade, irmãos. Quando a Bíblia diz que o mar vermelho se abriu para que o povo de Deus passasse, também não é conto de carochinha, é verdade. Quando a Bíblia diz que então o próprio Josué, ele ora para que o sol pare, a fim de que ele prevaleça contra os inimigos do povo de Deus, é verdade. Bom, mas eu acho que não, é porque se você acha que não está permitindo a ação e o poder do Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele tem uma função bem específica também, é de esclarecer acerca de toda a verdade, é o que a Bíblia está falando. Por isto seja Deus verdadeiro, por isto seja todos os homens mentirosos. A minha justiça, do ponto de vista do profeta, ela é uma justiça estritamente humana, mas a justiça de Deus chama-se Jesus, o justo, o fiel, aquele que me tornou justo pelo seu sangue, aquele que me propiciou a salvação, aquele que ligou o vínculo que estava rompido com um pai, aquele que me fez ter acesso ao trono da graça, aquele que me justificou, aquele que cumpriu toda a lei, aquele que foi justo e justificador de muitos. Então, quando falamos de justiça, justiça ela não pode ter um outro conceito, senão o conceito de que é uma ação de Deus, e por ação de Deus ela se torna carne. Em João, logo no capítulo 1, no versículo 12, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então este é justo, este é verdadeiro. A justiça humana, a justiça de Deus. Então a gente pega a justiça humana, tem um bocado de falha, está toda remendada, é como uma coxa de retalho. Mas quando a gente pega a justiça de Deus, de início a fim é uma coisa só. O Deus que te amou, o Deus que te santificou, o Deus que sempre está criando circunstâncias e possibilidades, mesmo sendo imutável, para te abençoar. O Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem, para te abençoar. O Deus que te livra, que te protege. O Deus que é fiel. Quando estamos falando fiel a um segmento do cristianismo, traz esse conceito de que se Ele é fiel, Ele tem que cumprir para comigo tudo aquilo que Ele propôs, tudo aquilo que Ele prometeu, porque a Bíblia diz, Ele é fiel a mim, mas Deus é fiel para que a sua palavra se cumpra. Então Ele é fiel a Ele mesmo e não a homens. E quando se fala da fidelidade do homem, esta fidelidade do homem tem que ser para com Deus. Homens que são fiéis a outros homens são escravos e com muita facilidade se decepcionam, porque onde o homem chega ele causa decepção, ele causa prejuízo. Onde o homem chega, por mais que seja perfeito, ele estraga. Este é o processo do homem pecador, do homem que caiu, do homem da queda.
do homem da frustração contínua e da busca da justiça. Mas enquanto não encontra esta justiça como valores éticos do reino, ele vai só pensar em justiça e talvez até ter sangue no olho e talvez até pensar na possibilidade mesmo, não é? Quantos não acompanharam aí agora esta semana rebelião no Sepaigo? E um bocado de gente, e crente, torcendo para que a Rotam, BOP, CPE entrasse ali, levasse o canil, estraçalhasse um bocado de presos e matasse um bocado de gente, porque esse camarada, esse pessoal aí está só dando trabalho e paga-se muito caro. Um preso custa 4.500 para o Estado. Então ele morto, é resolvido o problema. Cancelou o CPF. Tem crente que usa esse jargão: CPF cancelado. E é crente, cheio de verdade, cheio de justiça, cheio de amor, cheio de misericórdia. Mas olha, eu sou tudo isto, mas não pisa no meu calo, porque olha, a minha justiça, ela excede qualquer conceito de justiça. Se a sua justiça excede a justiça de Deus, eu quero te dizer nesta noite, ou você se converte à justiça de Deus, ou então você está no lugar errado. Entenderam isso, amados? Então tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, pureza, não é? A Bíblia está falando em Isaías 64:6, que a pureza do homem, ela não passa de trapos de imundícia. A pureza de Deus é completa, irmãos, através do sangue de Jesus. Enquanto o homem tenta mostrar os seus atos de justiça e a sua pureza como sendo trapo de imundícia, a Bíblia ela está mostrando que de fato Deus, Ele traz pureza para os nossos corações através do sangue de Jesus, que nos purifica e que tem purificado o cristão, o mais vil pecador, tem purificado o crente para a vida eterna, tem trazido esta possibilidade de o crente compreender que sim, Jesus me perdoou dos pecados. E outra coisa, irmãos, Deus não perdoa pecados, Deus perdoa o pecador. Então tem nome, o pecador tem nome, ele tem RG, sim, ele tem CPF. Deus te perdoa, mas Ele te chama para levar uma vida de santidade, de pureza. Ele te chama para este conceito de valores éticos do reino de Deus. E Ele não quer que uma outra coisa, senão a ação do Espírito Santo, que conduz o cristão para aquilo que é correto, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é justo, para aquilo que é puro, de fato encontre guarida e que de fato possa conduzir este crente para um tipo de ação que seja proposital pelo Espírito Santo e para a glória de Deus. Ainda o meu amor, e aqui tudo que é amável, ele tenta se apropriar do objeto amado. O amor de Deus é entrega total. Quando eu amo, eu sou possessivo. Quando Deus me ama, Ele se oferece ao sacrifício na pessoa de Jesus. Quando eu amo, eu crio circunstâncias e preceitos e conceitos para, de alguma forma, prender aquela pessoa a mim. Quando Deus me ama, Ele me liberta. A gente tem um conceito muito equivocado acerca de amor. Ainda que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós, ele tem ciúme, mas o próprio ciúme do Espírito Santo é para o seu próprio bem, para a sua própria integridade, para o seu próprio bem-estar e não para o seu prejuízo. Mas quando o homem tem ciúme, uma mulher tem ciúme, o ciúme é para destruir, o ciúme é para exterminar, é para acabar. O ciúme não tem aqui uma noção lógica, não tem uma noção que de fato remonte à glória de Deus, não tem uma noção que de fato busque os valores éticos do reino de Deus para a sua própria vida, para a vida daqueles que lhes dizem respeito, não é? Então a gente gosta muito de falar de amor, a gente traz filosofia, poesia acerca do amor, 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 mas quando a gente cai dentro da Bíblia, amor é João 3,16.
único e exclusivamente isto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o amor de Deus, é o amor do desapego, é o amor da doação, é o amor da entrega. O crente, o ser humano, ele ama para possuir, para agarrar, para tirar proveito, para sugar. E isto não é amor, isso é possessão, isto é qualquer outra coisa, mas quando se fala do amor de Deus, estamos falando daquilo que é correto. E ainda, irmãos, certo tempo atrás alguém falou, e que já foi do nosso meio, não é? Que o amor, as suas formas, com suas formas, como é belas formas de amar, não é? Porque então ela estava lidando com um grupo de pessoas que trazia forma diferente do amor. Esta que nós não conhecemos e esta que a Bíblia condena. O amor do homoafetivo e várias outras possibilidades do amor. Isto não é amor, isto é deturpação do amor. Isto é inversão do amor. Toda invenção humana do amor, ele gera desconforto, gera pecado. Toda invenção humana do amor gera possessividade. Toda invenção humana do amor é inversão de valores. Não existem muitas formas de amor. Existe uma única forma de amor, somente uma. O amor de Deus. E para a igreja, se você ama com o amor de Deus, então você é um bom marido, você é uma boa esposa, você é um bom trabalhador, você é um bom cristão, você é um bom servo, você é um bom discípulo, você consegue fazer boas assistências, você acode, você acolhe. Mas quando nós amamos com o nosso próprio amor, a coisa começa a desandar e começa a criar circunstâncias que eu diria vai virando uma bola de neve insustentável e que não tem nenhuma possibilidade de remontar algo proveitoso. Por isso é que a Bíblia está falando que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. E depois é o pai Agostinho lá atrás, um dos pais da igreja, que está falando que quem ama não peca. E a gente cria no nosso Código Penal crime passional, de paixão. Por que você matou o outro? Porque eu amava, não é? Por que você matou aquele outro? Por amor. Se você ama, você traz vida, você permite a vida. E a segunda questão ética, irmãos, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, ou seja, isto que ocupe os vossos corações. E quando Paulo está falando aqui, tudo que é de boa fama, ele não está falando que você tem que ser famoso, ele não está falando que você tem que fazer para aparecer, mas quando ele está falando tudo que é de boa fama, ele está falando de boa reputação. Tudo aquilo que traz boa reputação. Tudo aquilo que faz com que a igreja seja valorizada e honrada. Todo tipo de ação em mim, que alguém de fora olhando, percebe que é uma boa reputação. Este homem tem uma boa reputação, esta mulher tem uma boa reputação. A igreja tem que ter uma boa reputação. Então, boa fama é boa reputação. É você ter a compreensão de que, olha, eu posso falar bem deste povo, porque este povo tem uma boa reputação, é diferente, este povo é assim. Então, idealmente, este povo não mente, este povo não fofoca, este povo não é carnal, este povo é santo, este povo de fato compreende toda a ação do reino e pratica toda a ética do reino de Deus, tem uma mente que é mente de valores certos, não é? Isto é o ideal. Agora, quando a gente vai para o real, a gente tem que estar idealizando tudo isto e pondo em nossas vidas. Paulo está falando: o que era mentiroso não mente mais. O que era preguiçoso agora trabalha para o seu sustento próprio. É o que a Bíblia está falando. E muitos de nós ignoramos tudo isto, porque, olha, boa reputação todos queremos ter. E boa reputação também é tudo, irmãos. Mas boa reputação tem um preço a ser pago. É de consagração, é de oração, é de permitir a ação e o poder do Espírito Santo nos conduzindo, é anulando todo sentimento humano, animalesco,
E Tiago traduz diabólico, tirando tudo isso das nossas vidas. Boa reputação é o que a igreja tem que ter, Atos 2. A igreja tem boa reputação, Atos 3. A igreja tem boa reputação, Atos 4, 5, 6, 7, 8. A igreja tem boa reputação. Final de Atos, a igreja tem boa reputação. Chega em pleno século 21, a igreja tem que ter boa reputação, porque o Espírito Santo nos chamou para isso. Cada cristão é um testemunho, é uma testemunha fiel. Cada cristão deve prezar para que de fato o reino possa ser proclamado e que eu não seja o motivo ou a pedra de escândalo que vai fazer com que este reino sucumba. Mas boa reputação. Provérbios 21, 22, 1. Mais vale a boa fama do que muitas riquezas. Tinha uma irmã que era jovem aqui da igreja, e ela casou com um jovem de uma outra igreja de Cristo, mas que estava fazendo seminário na Luz para os Povos. E aí ela chegou no rapaz que era de lá e falou: olha, eu caso com você, eu gostaria muito que o pastor João Marcos fizesse meu casamento. Quem é do tempo? Ana Flávia. E o rapaz, Sonismar, não esqueça o nome dele, porque é feio. Nome feio a gente não esquece, né? Ele concordou: não, eu também gostaria que ele casasse, porque fizesse a nossa cerimônia, porque minha origem é a Igreja de Cristo, e mesmo estando fazendo seminário na Luz para os Povos, o pastor de lá fala muito. Num casamento a gente vai passar apertado. Aí perfeito. Nessa época eu tinha 33 anos por aí, 34 no máximo. E cheguei na igreja. E a igreja? Aqui não, aqui não. Locou uma igreja lá no centro, lá na Paranaíba, na Igreja Batista Central, uma igreja grande. E tinha acabado de fazer o concreto dessa calçada aí na frente. Aí subi. A proposta era que eu deveria entrar com a minha esposa, com a minha Bíblia, coisa e tal, a porta e assim por diante. Cerimonial propôs. Aí o pastor aqui do lado falou: não, a gente não precisa de honra não. Eu concordo com isso. Senta aqui, sentei. E ele falou assim: eu estou meio afônico, meio gripado, porque eu falei: eu também. Aí ele falou assim: no meu caso, eu acho que o ar-condicionado do avião não me fez bem. Aí eu falei para ele: no meu caso, o concreto que eu mexi a tarde todinha debaixo do sol não me fez bem. Aí ele falou assim: eu já construí muitas igrejas e construí a casa do meu filho. Que bom. Só que eu nunca pus a mão em massa nenhuma. Construí estando à frente para mandar. Aí eu falei: a gente tem algo de contraditório, pastor. Na época ele era pastor, hoje ele é apóstolo. E daí ele falou: o que a gente tem de contraditório? Eu falei: é porque eu preciso de fato pôr a mão na massa, para aprender a amar. Porque ficar mandando o outro e cobrando ali, eu não vou amar. Preciso fazer concreto mesmo. E aí ele olhou para mim e falou: Igreja de Cristo, né? É a Igreja de Cristo. Tem um pastor seus aqui, vizinho meu, o Gerson, é meu amigo. E ele falou: ele pensa que igreja se faz com filosofia. Aí eu olhei para ele, porque esse pastor Gerson, ele gostava de brincar. Ele falava assim: olha, ele é formado em física. Eu sou físico por formação. Eu sou teólogo por vocação e sou filósofo por especulação. Ele tinha esse jargão. E todos compreendiam isso, brincavam com todos, e era bem amistoso, e não tinha essa diferença de quem está no púlpito para quem está embaixo, era do povão mesmo. E aí eu peguei e falei: não, pastor, o reino de Deus não se faz com filosofia, não, faz com o quê?
Aí ele falou assim, com oração, irmão. Mas eu sei que no passado vocês aqui na Igreja da Fama tinham um cenáculo onde as pessoas eram assalariadas para orar 24 horas. Ainda tem? Aí ele falou, ainda tem. Bem arrogante. Eu falei, pois é, o reino de Deus não se faz com filosofia e nem com arrogância. Você com a sua proposta de oração, você não está orando, você está sendo arrogante. Está pagando gente para orar. Então esse pessoal está orando porque está sendo pago. Deixa de pagar, eles não vão orar. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você não acha que você é muito novo para ser pastor, não? Não, eu conheço um pastor seu que é 10 anos mais novo do que eu. Falei para ele. Maurinho, pastor de louvor. Fiz um seminário com ele uma época. Aí ele pegou e falou, o papo tá bom, mas o casamento vai começar. Eu falei, que bom, porque eu já não estava aguentando mais. E o casamento começou, e aí terminei ali, falei o que era casamento, o que não era casamento. E a função dele era unicamente pegar as alianças e orar pelas alianças. Somente isto. Ele pegou o microfone, pegou as alianças. Aí tudo aquilo que eu falei do casamento, ele foi e tentou desconstruir tudo. Falei, olha, casamento não é ordenança, casamento não é mandamento, casamento não é sacramento, casamento é opção entre um homem e uma mulher. E fui falando. Aí ele vem para falar, olha, ainda que casamento não seja isso, ainda que casamento... E foi falando. Terminou de falar e falou mais do que eu, que tinha que falar mesmo para a cerimônia. Quando ele pôs as alianças, aí ele sentou de novo assim do lado. Aí eu sentei também. Falei, pastor, a minha Bíblia diz que mais vale a boa fama do que muitas riquezas. Aí ele olhou para mim. O que você está querendo dizer com isso? Falei, eu te conhecia, não pessoalmente, mas pelo que você era, pelo que você representava no Evangelho. Quando você saiu da igreja, comunidade evangélica, por um movimento de avivamento espiritual e criou a luz para os povos. Então todos os dias eu ouvia seu programa, ouvia a sua mensagem, ouvia ali você falando. E então eu já te admirava, sem te conhecer pessoalmente, já te ouvia, todos os dias te ouvia à noite, até o programa acabar. Aí ele começou a ficar assim, tipo, que bom, né? Aí eu olhei para ele e falei, só que está tendo uma decepçãozinha da minha parte, porque a sua fama não está condizendo com a sua pessoa. E falei isso para ele e saí. E aí a graça, aqui do lado, já olhando aquilo tudo também, a gente tinha que sair para a festa mesmo, para o local. Os jovens daqui foram todos e eu peguei a graça e falei, embora para casa, a graça, vamos, porque não dá para ficar com aquele povo, não o nosso povo, com aquele outro, porque era um povo arrogante. Ainda traz boa reputação, ótimo por isso, oro por isso, e tem que trazer mesmo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque boa reputação não é você que cria, é o Espírito Santo que cria em você. Agora, má reputação é você que cria. Então não permita haver má reputação na sua vida. Não dê motivos para que pessoas falem mal de você. Se alguém fala mal de você, só o faz por 2 motivos. Ou porque ela é invejosa, ou porque você abriu precedentes. Porque boa reputação é tudo. Quando tem alguém falando mal de uma outra pessoa, e principalmente de um crente, você tem que analisar primeiro, aquele que está falando, será que ele é invejoso? Porque geralmente é isso, a gente só fala mal de quem a gente tem inveja. Em última análise, que é muito raro, talvez você vai falar mal porque a pessoa tenha dado precedentes, abrido possibilidades, ou aberto possibilidades de você falar mal dele, não é? Então, se você de fato compreende que você tem esta capacidade de pessoas falar mal de você, mas não porque de fato você está fazendo mal, mas porque a pessoa é invejosa. Assim, irmãos, se foi você que deu motivos, logo você quebrou toda a reputação. Se foi a inveja,
do outro, logo a sua boa reputação voltou. E pode olhar, o fofoqueiro, ele sempre cai no descrédito, o invejoso sempre cai no descrédito, o mentiroso sempre cai no descrédito, as pessoas já não ouvem mais. Mas aquele que anda e que preserva esta integridade, que busca pela ação e pelo poder do Espírito Santo uma boa reputação, ele sempre terá uma boa reputação, ainda que as pessoas tentem falar mal, e ainda que as pessoas falem mal, e ainda que as pessoas desçam o sarrafo, sobretudo na vida dele, isto será boa reputação, porque boa reputação você pode derrubar esta reputação e tornar má, mas outra pessoa não pode. Se a reputação é sua, o Espírito Santo é que te conduz. Se você cai e perde esta boa reputação, é você mesmo que te conduz. Se é o fofoqueiro que está falando mal de você, não é boa, não é má reputação. Porque o Espírito Santo, ele te defende, ele te honra, ele te protege, ele faz com que o tempo passe, e à medida que o tempo passe, as verdades esclarecem. E à medida que as verdades vão esclarecendo, o invejoso é invejoso, mentiroso é mentiroso, trapaceiro é trapaceiro, mas aquele que tem boa reputação, ele continua tendo esta boa reputação sempre, porque ela vem do Espírito Santo de Deus, e o tempo passa e a gente não se preocupa com isto, porque é Deus que nos conduz. E a nossa proposta última é a eternidade mesmo. E não estamos preocupados com nada do ponto de vista do que as pessoas hão de falar de mim. Porque vão falar. E deve falar. Porque senão a Bíblia é mentirosa. E a Bíblia é verdadeira. E seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O invejoso não consegue ver algo de bom na vida do outro, na sua vida. Então, se você está sofrendo porque alguém está tendo inveja excessiva de você, mude o sentimento, se alegre, porque a sua reputação é inabalável em Deus. Deixa o mundo falar, deixa Satanás acusar, porque quem defende o crente é o Espírito Santo. Quem nos defende é Deus. E este crente com valores do reino, valores éticos do reino, ele tem que ter virtudes, irmãos. Eu peguei um conceito até filosófico de virtudes, mas que encaixa bem, é o conceito de Aristóteles. Existem coisas boas em si mesmo e existem coisas úteis. Boas e úteis são duas propostas totalmente distintas. E quando a gente está falando de coisas boas e úteis, por exemplo, a virtude é aquilo que você faz e que pode trazer o bem. Um médico, ele não cuida daqueles que estão curados. O médico cuida daqueles que estão enfermos. Uma velhinha de 80, de 90 anos, ela não atravessa uma avenida sobrecarregada, com o trânsito intenso só. Se ela consegue atravessar é porque alguém de menor idade atravessou esta velhinha. Um pecador, ele não chega à consciência da verdade, enquanto um cristão de fato e de verdade, com valores éticos do reino, não vá até ele, proclame a verdade de Deus, e proclame que ele está praticando erros grotescos, e é para a perdição, mas Deus livra de todo pecado. Então, quando a gente trabalha esse conceito da virtude, virtude é aquilo que você faz e que pode trazer o bem. Não é aquilo que eu faço para que as pessoas vejam o meu bem. É aquilo que eu faço que pode trazer o bem. Virtude, por exemplo, é a igreja vir às quartas-feiras para orar, sabendo que aqui a gente está orando por causas e circunstâncias, não só nossa, mas do país, do mundo. E lembrando, você que não veio à oração quarta passada,
A muralha no fundo do seu lote, da sua casa, não foi levantada, porque a obrigação era sua. E se entrar algum inimigo para atacar o povo de Deus, você é o responsável para os obreiros. E quando eu falo, quarto a gente tirou para que os obreiros possam estar aqui orando, eu acho que gente ainda não entendeu, é de verdade. É para valer. E não existe eu não posso, eu não quero, outro surgiu um compromisso. Não existe compromisso maior do que o compromisso que você firmou com Deus. Em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Chegou alguém em casa, visitante, fala para ele, estou indo para a igreja. Tá a chave, se é seu amigo, entra, fica aí, depois do culto de oração, depois da oração eu volto. Fica com meu filho porque eu preciso ir no cinema com o meu namorado, minha esposa, o meu esposo. Não, não posso, tem que ir para a oração. Se ele puder ir para a oração, eu levo ele. Se não, você adia o seu compromisso de cinema e fica com seu filho. Para os avós, a dica: o feijão vai queimar, não põe para cozinhar. Mas eu marquei tal compromisso antecipadamente, antes da proposta da quarta-feira. Problema seu, é você que tem que adequar a agenda do reino. Não é a agenda do reino que tem que se adequar a você. Porque os valores éticos é de Deus, não é seu. Caso de fato a gente queira cumprir isto para valer. E depois Paulo, ele está falando bem dentro desse conceito, não é? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, se tem boa reputação, se tem virtude, se tem louvor, e quando ele está falando louvor mesmo, a gente pensa, louvor, cantar, glorificar, não é? Atitudes e ações dignas que servem para reconhecer e elogiar pessoas. Alguém está te elogiando por uma ação boa sua dentro da igreja? Que bom, o irmão cumpriu aquilo que a gente decidiu na reunião de obreiros. Todos os obreiros, chega de 30 a 15 minutos antes do culto, dobra o joelho, começa a orar e só levanta na hora de começar o culto. A gente decidiu isso, está em ata, cada obreiro recebeu uma cópia da ata, para o combinado não sair caro, para saber que se você chegou aqui, a princípio, você tem que chegar, você é obreiro, você tem que chegar meia hora, 15 minutos antes, dobrar o joelho, começar a orar, porque a proposta foi o seguinte: a igreja ela está muito leviana, a igreja está muito, o termo usado, lembra qual foi, Edmundo? Quem lembra qual termo foi? Muito cheio de algazarra, não é esse termo ainda, sem reverência. Porque o pessoal chega e começa a conversar e grita e faz barulho, coisa e tal, blá, 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 blá. E o que a gente faz para quebrar isto? Não, a gente chega e dobra o joelho e começa a orar. Porque aquele que começar a fazer barulho, ele vai ser constrangido, tem crente orando. Então a gente leva todos a orarem por imitação, não é porque a gente vai cobrar, tem que orar. Porque quem cobra tem que orar é o religioso. Você sabe que tem que orar todo sempre, é porque o Espírito Santo te desperta e te chama para isto, não é? Perfeito, mas aí vamos orar? Vamos. Cadê os irmãos, os obreiros? Mas 5 minutos de joelho está valendo, não é? Não, o que vocês propuseram não foi eu, foram vocês obreiros mesmo, os presbíteros, os diáconos e os pastores, de 30 a 15 minutos antes. Sim, aí propôs também, tem que ter muita organização na portaria. Primeiro, organização pessoal, põe a sua casa em ordem, tá, Maria? E depois tem que consagrar, para ser porteiro tem que consagrar. Tem que orar, tem que buscar. Porque a primeira impressão de alguém que chega para visitar a igreja é você que vai passar. Se estiver rindo, fazendo barulho, a pessoa olha para você, e ela vai ficar com vergonha, ela entra, ou ela volta. E se entrar, foi mais de medo que de vergonha.
Então tem que ter este zelo, pegar, trazer, acolher, introduzir na nave do templo, senta aí, fica à vontade, a casa é sua, não é? Esta foi a proposta que vocês decidiram. Cada um dos obreiros tem uma cópiazinha. Fiz questão de passar, está na sua mão, na sua, e os que não vieram, leva para eles. Lê. E semana que vem, sábado próximo, já é nossa próxima reunião, 30 dias. E daí eu já tenho precedente contra os obreiros, porque propuseram coisas que não cumpriram. Vocês falaram, vocês opinaram, vocês decidiram, e vocês não estão cumprindo. E aí a gente fala valores éticos do reino de Deus. Sim, o reino de Deus tem uma ética. Estamos cumprindo? Mente de valores certos. Estamos cumprindo? Não são ações para ser elogiado que você tem que ter como louvor, mas ações que merecem elogios. Tem gente que gosta de ser elogiado. Põe na cabeça, quando alguém te elogia, você fica refém desta pessoa. Não deixa ninguém te elogiar. Não se relacione bem com elogio. 80% ou 90% de elogio é tudo hipócrita. É uma dica. Então, despreocupe com esta questão de querer ser elogiado. Mas faça a diferença. Porque o querer ser elogiado e ser elogiado porque merece, tem uma diferença muito grande também. É o próprio Satanás, ele está elogiando Jó. Vistes na face da terra, o próprio Deus está falando, meu servo Jó, homem temente, o próprio Deus está elogiando, né? Que desvia do mal, faz o bem. Então Deus quer te elogiar. Vistes na face da terra a minha serva, o meu servo, aquele casal de obreiros, vistes na face da terra aquele jovem, vistes na face da terra, é temente, desvia do mal, faz o bem. Então isto é elogio, irmãos. Bom, mas quem faz isso? Deus faz. E aí Deus pode te elogiar. Você pode ficar refém de Deus porque é uma boa. Mas não fica refém de homens que tentam te bajular, que tentam te elogiar, que tentam tirar você do seu foco mesmo, porque todas as vezes que você é elogiado, você perde o foco, você perde a centralidade, você perde o rumo. E toda pessoa com excesso de elogio, ele tem de compreender, ou o cara está me bajulando, ou então eu vou ficar vaidoso. Se você compreender ele está me bajulando, você sai fora, porque o excesso de elogio causa vaidade no seu coração. O destronar de Satanás foi excesso de vaidade. Eva e posteriormente Adão comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, excesso de vaidade. E vocês serão semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então eu quero ser igual a Deus, excesso de vaidade. Então tomem muito cuidado com isto. E fechando, irmãos, Tomás de Aquino, que também é alguém aqui do período que a gente chama de escolástica, século 13 para 14, ele traduz as virtudes como sendo cardeais. Quais são as virtudes cardeais? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, que são essenciais para o desenvolvimento pleno do homem. E aí depois ele fala de virtudes teologais também. E quando ele está falando de virtudes teologais, ele está falando de fé, esperança e amor. Então, se você tem estes dois tipos de virtudes, as cardeais e as teologais, então você é prudente, você é justo, você é forte, tem temperança, e a sua essência está se desenvolvendo para que você se torne alguém melhor. Se você tem a virtude teologais, fé, esperança e amor, fruto do Espírito, Gálatas 5:22, amor, alegria, fé. E aqui ele traduz assim: tudo parte da nossa mente para ocupar os nossos pensamentos dentro de uma ética do reino que é perfeita. Verdade, honestidade, justiça, pureza, amabilidade, dignos de ser elogiado,
ou elogiados, virtuosos, dignos de ser elogiado outra vez, seja isto que ocupe os vossos corações, seja isto que ocupe as vossas mentes. Amém?